Agora que a gente tem a economia mundial meio que na beira de um abismo, se bancos centrais não fizerem uma grande e massiva impressão de dinheiro, muita gente está perguntando, tá, mas o que eu faço para me proteger de uma porradona dessas? Vamos dar umas ideias aqui ao longo desse vídeo. E o núcleo da coisa é, você tem que entender como é que funciona o processo de bolha, quando um banco central, quando o governo vai lá e cria uma bolha via a manipulação de crédito, você tem que entender o que acontece dentro desse processo, você tem que entender primeiro teoricamente, depois na prática aonde que isso afetou, aonde que você tem setores bolhados, como que as pessoas foram induzidas ao erro, e primeiro pensar como que você vai se proteger disso, como que você vai continuar operando em caso de um crashzão, e depois você pode pensar como você pode ganhar nisso. Então, assim, é extremamente complicado, a gente pode falar em teoria em linhas gerais, daí tem uma aplicação caso a caso que é um pouco mais complexa, mas eu vou tentar ser mais sucinto nesse vídeo. Recomendações de leitura. Primeiro, tem um artigo muito bom do Per Bylund, que é como empreendedores podem se defender dessa crise que está vindo. Eu vou colocar ele na descrição. Você também tem a série do Instituto Mises Americano, eles estão fazendo uma série agora sobre a escola austríaca e economia aplicada para empreendedores, que é muito legal e tá gratuita lá, e eu também tô fazendo uma série que se chama Empreendedorismo Radical, que é uma trilha paga dentro, uma comunidade paga dentro do Sparkle, que é R$30 por mês, que eu tive uma dificuldade de focar nos vídeos nessas últimas semanas, por vários motivos, por causa de um vídeo que eu recentemente falei, que todas as merdas que aconteceu na vida isso acontece, mas eu acho que amanhã tem, 5 vídeos saindo, alguma coisa bizarra, assim, que é, um backlog gigantesco, eu só preciso editar tudo e lançar, talvez eu regrave alguns, porque é aquela coisa quando você revê ele, você tem vontade de regravar, mas, enfim, mas tem material saindo para isso, e também tem um livro muito bom, que é o do Mark Spitznagel, que é o The Tao of Capital, vou colocar lá na descrição também, que ele fala também de processo de bolhas e como você pode investir contrário a isso. Se você quiser ler também, tem os relatórios da empresa de investimento do Mark Spitznagel, que é a Universa Investments, é isso? Universa Capital. É Universa. Eles têm uns relatórios comemorando os 10 anos, que eu acho que é 3 ou 4 relatórios, que são assim, 4, 5 páginas, se eu me lembro bem, extremamente técnicos, mas se você se dedicar, você consegue ler e entender. Talvez uma pessoa que tá caindo de paraquedas no canal agora vai boiar, mas se você tem uma noção financeira, dá pra entender. Dá pra entender o que ele tá falando aí. Então tem material, assim, já pode procurar nisso. Mas vamos lá. O que acontece? Primeiro, conceito básico do que acontece quando o Banco Central distorce as coisas. O que ele faz ao abaixar juros e tudo mais, é fazer a vida ficar mais fácil para todo mundo, certo? Então taxas de juros caem, um monte de gente consegue emprestar, então um monte de gente que normalmente não teria acesso à caixa, tem uma porrada de acesso à caixa, e não só isso, tem um ponto, acho que é do David Engelhorn, acho que é o segundo nome dele, eu posso estar errando completamente o nome, mas eu só lembrei desse ponto agora enquanto eu tô gravando, que ele tem um ponto que assim, não só fica mais fácil para empresas conseguirem dinheiro e conseguirem investir, mas antes você tinha uma certa quantidade de dinheiro de crédito para ser emprestado, então isso tendia para os melhores empreendedores. Quando você aumenta, você começa a pegar os piores, você começa a pegar a galera que não é muito boa, então gente que não é um bom investidor, não é um empreendedor, de repente tem acesso a dinheiro. Então não só você tem os bons empreendedores ou os médios sendo induzidos ao erro, mas você também tem uma queda de qualidade geral, você tem um monte de gente que não deveria estar fazendo um monte de coisa, com agora 100, 200 mil na mão para fazer alguma coisa e a chance disso dar merda é muito alta. Então isso, no geral, é o que acontece, ok? Você cria uma falsa sensação de desenvolvimento, você cria toda uma distorção, isso é a coisa básica para você entender. Tudo parece melhor do que ele deveria estar, certo? A segunda coisa para entender, e aí a coisa fica um pouco mais técnica, é que a cadeia de produção fica mais complexa. Ela fica mais indireta, ela fica mais avançada. O que acontece? Na cadeia de produção, você tem consumo, e você tem as etapas de produção antes. Então, se você vai produzir carne, certo? Você pode fazer caça, que é basicamente caça, coisa mais simples do mundo, certo? Mas ainda assim você pode falar, mas daí eu vou fazer as minhas ferramentas de caça, ou alguém vai se especializar em fazer isso e eu compro os arcos dele. Certo? Já é um nível de complexidade a mais. Você fala, não, pera, mas aí a gente poderia fazer criação de gado. Eu não tô falando de estado, eu tô falando de criação de gado mesmo, tá? Não, mas espera aí, então eu vou ter que encontrar terra,
produzir tipo um cercado e tudo mais, e tem que ter várias outras infraestruturas que eu tenho que ter para produzir gado. Eu tô falando uma coisa tipo super rudimentar, ok? Mas, eu vou fazer isso em grande escala. Vamos usar ração, tá? Então tem que ter uma fábrica de ração e tem que ter a fábrica que faz as máquinas da fábrica de ração, e daí isso começa a complicar. Eventualmente você chega em pesquisa genética, de melhoramento genético de gado, não sei, mas quem que vai fazer o laboratório que faz isso? Quem que vai fazer o microscópio que faz... Entendeu? A coisa vai complicando cada vez mais. Isso é o processo de enriquecimento da humanidade, a complicação do processo, fazendo com que tudo seja mais eficiente e a gente consiga mais com menos trabalho, certo? É isso que esse é o processo de enriquecimento da humanidade muito resumidamente. O que uma bolha de crédito faz é distorcer isso para ficar mais complexo do que normalmente seria. Claro, ao longo da história do desenvolvimento, se você não tivesse isso, a complexidade ia aumentando com o tempo, certo? Conforme as pessoas vão... se as pessoas vão economizando capital, se elas vão investindo nisso, porque pode ser que tá todo mundo torrando, ou enfim, tem uma guerra, blá, blá, blá. Mas digamos que todo mundo tá investindo na mesma quantidade sempre, você vai ter isso complicando. O que uma bolha faz é acelerar isso demais. Aí quando ela estoura, isso volta. E essa chicoteada para trás que é a crise, certo? Então o que acontece é que não é que todo mundo perde de 50% igual. É que empresas que estão lá no alto do nível de complexidade tomam uma voadora meteórica na cara, e o cara que tá aqui do outro lado vendendo pãozinho francês perde 10% do faturamento dele, 15, 20%. Talvez. O que já dói, mas não é o fim do mundo, certo? Porque se você for ver, até um exemplo que eu dou dentro do empreendedorismo radical, inclusive vou colocar o link também, vai estar todos na descrição, lá vai ter o link pra série. Se você, digamos, a empresa que produz a máquina que calcula, que mede, calcula e certifica a distância, o diâmetro de um eixo de navio daqueles supercargueiros que serve para transportar gás de... Isso é uma empresa de altíssima complexidade. Essa vai se ferrar. Essa vai tomar uma voadora na cara. Agora, quem tá aqui lá no consumo vai tomar muito menos, né? A indústria de bem de capital sofre muito mais. Então aí você já tem uma noção interessante de como se proteger. Tenta sair de maior complexidade para menor complexidade. Tenta ficar menos específico, é um jeito de você dizer, ou tente descer na cadeia de complexidade de produção. Se você tem uma coisa altamente complexa, chances são que você vai ter um problema. Tá, não quer dizer que todas as empresas lá vão ter necessariamente problemas. Se você for uma empresa altamente, mas eu tô dizendo brutalmente eficiente, e essa coisa que você produz ainda é demandada, se tem 9 empresas, vai morrer 7, 2 vão ficar, pode ser que você é uma delas. Então essa é outra defesa. Extrema eficiência. Legal. Então é você se aproximar mais de consumo e ser extremamente eficiente. Quer um exemplo disso no Brasil? Quando você teve a estourada da bolha imobiliária aqui no Brasil, que indústria que cresceu? Farmácia. Porque você tem empresas eficientes nesse ramo, sim, elas são de maneira geral boa, bem administradas, as grandes. Posso estar falando um pouquinho de porcaria aqui, não analisei todas elas muito profundamente, mas do que eu lembro que eu passei e olhei, parecia que o negócio estava sendo bem feito. E é uma coisa de primeira necessidade. Se você tem uma pessoa que tem uma doença na família que precisa de um remédio, cara, você corta tudo, mas você não vai cortar o remédio. Entendeu? Você continua dentro da base de varejo, você continua dentro do que é consumo diário, você vai tomar uma canelada? Vai, todo mundo vai tomar, só que você vai tomar uma menor. Chances de falência são menores, etc. Você tem um monte de coisa. A outra coisa também é você se afastar dessas coisas de alta complexidade. Então, se você... Isso é uma coisa que também está no meu vídeo da série de empreendedorismo radical. Se você está fornecendo para essas empresas de altíssima complexidade, que tal tentar fornecer para as outras um pouquinho, porque elas vão ter um problema. Se você é fornecedor delas, você vai ter um problema também, porque quando ela for cortar gastos, pode ser que você é o que roda. A não ser que você seja muito fundamental para o processo de produção deles. E o Parboil Island fala disso no artigo dele, né, que eu recomendei lá no começo, que você demonstre isso muito claramente. Então, marketing, branding, fazer com que o seu cliente, seja você B2B ou B2C, esteja extremamente ciente do valor que você está entregando para ele e de por que você é indispensável. Ah, Rafael, mas o que eu estou fazendo meio que é dispensável, né? Então, vamos melhorar isso? Vamos se tornar menos dispensável de maneira geral? Então isso assim, isso pode ser um conselho para uma empresa de grande porte, de pequeno porte ou para alguém que está aprendendo alguma habilidade. Então assim, eu tô aprendendo uma linguagem de programação que é só usada por 2 empresas. Que tá aprender Python. A questão é que é muito difícil você analisar como fazer isso agora, porque
tudo tá distorcido, certo? A gente não tem a bolha.com, como foi em 2001, ou a bolha imobiliária, 2007, 2008, que foi imobiliárias, financeiras, etc., e empresas que estavam indo mal de qualquer forma, certo? Agora, a distorção nesses últimos anos foi tão absolutamente brutal que é difícil você encontrar um setor que não tá altamente distorcido. A gente tem uma vantagem que é a gente tá no Brasil. Sim, nesse caso, estar no Brasil é uma vantagem. Porque o Brasil é um país tão porcaria. É um país tão fechado para comércio internacional. É um país tão desconectado de cadeias de produção internacionais que ele sofre menos. E, como a gente está no momento de reformas e meio no contra do ciclo, a gente está começando a melhorar enquanto todo mundo está piorando significativamente, pode ser que tenha uma vinda de capital para cá e a gente não sofreu tanto essa distorção internacional, certo? Eu fui recentemente para ano passado, né, julho do ano passado, eu estava em Portugal. Cara, é bolha na sua cara. Você não consegue andar uma rua sem ver um sinal claro e definido de bolha. Isso aqui está errado e basicamente todo mundo com dinheiro na mão sabe. Você não consegue. Eu fui agora há pouco para Estônia, aí você vê menos. Você vê, tipo, isso aqui, essas empresas não deveriam ser, isso aqui. Eu abri um monte de empresas listadas na Bolsa de Valores estoniana, você olha, isso aqui não deveria existir, bicho. Clientes, Alemanha, França e tá. Ok, eu entendo porque isso aqui tá funcionando agora, já não vai funcionar. Aí você olha a empresa, tipo, é uma empresa de fármacos que atende Letônia, Estônia e um pouquinho da Finlândia. Eles também, ok, então eles estão menos distorcidos, entende isso? Porque esses países sofreram menos de maneira geral esses efeitos de distorção. Então o Brasil sofreu muito menos, então a gente tá um pouco protegido, muito ironicamente, por causa de uma ironia sádica do destino, a gente tá um pouco protegido disso justo porque o Brasil é um país tão lixo. Então a gente tem algum escudo contra isso. Se você estivesse num país que é fortemente exportador e fortemente dependente de... Sei lá, vamos pegar algum país que vai estourar mesmo. França e Itália. Você é um país que exporta para esses dois. Cara, você tem um problema muito grave na sua frente. Mas agora vamos ter um take meio skin in the game, certo? Vamos pegar de quem tá fazendo. Ou seja, o que eu tô fazendo, certo? Esse foi um ano muito difícil para mim em vários sentidos. Mas uma coisa que eu acho que demonstra bem o meu posicionamento, como eu estou interpretando isso e o que eu estou fazendo, é o Empório Liberdade. Né? Para quem não sabe, eu sou sócio no Empório, aqui em Curitiba, e a gente vende comidas, bebidas e experiências. Então você fala, Rafael, isso é extremamente amplo. Sim, é. Rafael, você pode basicamente fazer o que você quiser com isso, certo? Você pode fazer uma mercearia, só porque vocês têm assim, comidas, né, verdes, cervejas... molinhos, geleias, temperos, etc. Vinhos, e você pode ainda vender alguns acessórios, algumas coisas assim, certo? Então, dependendo de como a economia tá, você pode alterar cada coisa para cada lado. Sim, é exatamente essa ideia. Porque qual que é o negócio? O conceito core do negócio, do Empório Liberdade, a gente vende experiências e a gente vende um pouquinho de conhecimento. Então, assim, e a gente vende qualidade. Então, assim, seja lá o que for que você vai comprar lá, você sabe que a gente fez uma seleção para garantir que é bom. Você sabe que a gente fez uma seleção para garantir que o preço é eficiente em relação ao que você está pagando. A gente não vende uma coisa que a gente olha e fala, os trouxas vão comprar. Não, a gente não faz isso, porque no longo prazo a gente sabe que isso não funciona. A gente faz muito evento. Então é chopp sem imposto, é degustação de vinhos. Tipo, todo fim de semana a gente tem degustação de vinhos. Todo fim de semana tem. Mas quais vinhos vão ser? Cara, a gente geralmente decide na semana, baseado em várias coisas, mas a gente é muito maleável nisso. É tipo, cara, olha, a gente tá de olho em várias cartas diferentes, cara, essa empresa aqui tá fazendo uma promoção. Cara, então a gente consegue acessar esses daqui mais barato, já compra em maior quantidade e já é o que a gente vai vender na degustação. Pô, maneiro, é eficiente isso. Então a gente não depende necessariamente de um tipo de vinho ou de um tipo de tema, e a gente poderia mudar isso para degustação de cervejas, queijos, cachaças, licores, whiskies, charutos. Eu acho que eu poderia fazer, entendeu? Basicamente qualquer coisa daria pra gente colocar lá. Porque o que a gente tá vendendo é o evento, é a experiência de ter uma professora extremamente boa te ensinando tudo ali. Então, assim, isso é brutalmente maleável. Eu tenho um grande controle do meu negócio, ele tem um custo fixo muito baixo, né? O custo fixo da gente no total, se você descontar a contadora, é tipo R$3.000. Então, diferente de uma loja de shopping em que você pagaria alguma coisa ao redor de 20 pau só pra funcionar.
certo? Então a gente tem um custo fixo muito baixo, a gente é altamente eficiente, altamente maleável, a gente vende, a gente está muito consciente com nossos clientes, sempre explicando para eles o que a gente está fazendo, a gente entrega valor e uma experiência de maneiras que a gente consegue sempre se adaptar e o nosso cliente ele não é realmente um cliente, é um fã. Que é meio também o que eu faço com ideias radicais. Tipo, eu tenho fãs, não clientes. Então, mas é que aqui é um pouco diferente de dinâmica, vocês não precisam pagar pra ver meu vídeo, mas você pegou o conceito da coisa, certo? E é isso que é o que torna ele muito mais maleável e muito mais resiliente. E notem, ele é uma experiência, ele é um conhecimento de como fazer um negócio. Ele também é um ponto, mas eu posso pegar toda a mercadoria, as estantes, etc., colocar num caminhão e levar para o Paraguai. Eu posso. Eu posso pegar isso e levar para basicamente qualquer país onde as pessoas bebem uma quantidade minimamente razoável de vinho, dá pra fazer isso, e senão a gente pode também abrir uma mercearia, porque a gente simplesmente tem um método de atendimento muito bom. Então, é um negócio altamente maleável. E altamente eficiente. Aí você fala, Rafael, mas isso aí não é uma startup que está disruptando o mercado? Não, é um empório. Mas ele tá funcionando bem. E ele é altamente resiliente a esse tipo de crise. Isso é um princípio, certo? Não tô dizendo pra você, abra um empório, certo? O que eu tô dizendo é, pensa nesse conceito, pensa nesse jeito de estruturar as coisas e começa a ver como é que o seu negócio pode se tornar mais que isso. Eu acho que o empório é o negócio mais... Não, na verdade, acho que uma empresa mais crachadamente adaptativa é a Capitalized, que é a nossa consultoria de negócios também. E esse vídeo meio que virou um merch de todas as coisas de empresas que eu tenho. Mas é a vida, eu suponho. Mas é a Capitalized. A Capitalized é uma consultoria de negócios que eu tenho com 2 sócias, que a gente ajuda negócios a serem melhores. Então, assim, a economia tá crescendo, eles precisam da gente. A economia tá caindo, eles precisam da gente. Todo mundo quer fugir pra outro país, eles precisam da gente. Fui pra Estônia agora há pouco, então, tipo, a gente tem conhecimento, eu tenho conhecimento lá, eu tenho contatos lá. Se você falar, Rafael, eu quero sair do Brasil e abrir uma empresa na Estônia, eu posso te ajudar. Então, assim, tudo que eu preciso ter é conhecimento de, digamos, 8 ou 10 países, e a qualquer momento um deles vai estar muito bom e outro deles vai estar muito ruim, eu levo a galera do país que tá muito ruim pro país que tá muito bom, e a galera do país que tá muito bom, que tem dinheiro e quer comprar país barato, eu levo pro país muito ruim. Se ele tiver com o futuro indo, quem sabe, vamos ver pra frente. Qual que é o custo de operação? O orçamento de café da equipe, basicamente. Esse é o custo de operação, porque a gente pode fazer isso de casa, tanto que a gente não tem um escritório. E não importa a situação, a gente consegue se adaptar, e o que a gente precisa se preocupar é em dar um atendimento bom e entregar valor pros caras. E a gente tá entregando valor para empresas, que é uma coisa que elas sempre vão precisar. Então é um negócio altamente maleável e que a gente pode atender desde uma padaria até uma startup. Não que a gente atenda muito startups, a gente fica muito mais na baixa complexidade de coisas. A gente teve um cliente que ele tinha um negócio de airsoft, né? Tipo um campo de tiroteio de airsoft, assim, campo de tiroteio de airsoft. Enfim, vocês pegaram a ideia, sabe? É altamente maleável. Então, acho que esse é o mais pastelão de uma coisa extremamente adaptativa que a gente tem. Que é uma coisa que sempre vai estar em demanda. Então, não estou dizendo para você estar ali, mas como que você pode sair de alta complexidade para andar mais perto de varejo genérico ou de coisas que vão ser altamente necessárias? Como que você pode se desespecializar um pouco? Como que você pode se aproximar de empresas que são altamente eficientes, que vão sobreviver a isso e fornecer serviços para elas? Certo? Eu espero que vocês tenham pego a mentalidade. Não é necessariamente cada ação, tipo isso. Eu joguei e metralhei várias coisas, mas o que você precisa pegar é a mentalidade de o que acontece e como você pode responder a isso. Uma vez que você entende essa lógica, você consegue aplicar os princípios. E, já que a gente tá fazendo uma porra de merda também, se alguém tá interessado nessas degustações em Pó de Liberdade, a gente vai ter uma... Sábado já esgotou, porque a gente lança sexta e sábado esgota quase instantaneamente, é sempre engraçado. A sexta eu acho que tem ainda, tipo, 8 vagas. Eu vou colocar o link na descrição pra quem quiser tomar uns vinhos lá. Pode ser interessante. E pra quem tiver interessado também na série de empreendedorismo radical, vai estar lá na descrição. Foi um monte de link no vídeo, mas é uma coisa que a galera tá perguntando. E eu acho que é um negócio interessante da gente conversar, né? Legal que a gente tá falando de empreendedorismo, assim. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.